O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Eu já fiz isso ou não? Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixa e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Aleluia, aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Nós fizemos 4 domingos de preparação para chegar esse dia. E trouxemos aqui cada domingo uma luz, uma vela, uma para cada domingo. E a luz foi aumentando cada vez. Mas agora nós temos a grande luz, prometido lá no Antigo Testamento, que nós vamos ver. A grande luz que é Jesus. E com essa palavra luz que inicia a nossa primeira leitura, que a igreja escolheu, do profeta Isaías, capítulo 9, de 1 a 6, escrita 800 anos antes de Cristo. O profeta, ele vive uma angústia muito grande, vendo os reis e o povo e as autoridades brigando. Um quer pisar no outro, um quer vencer o outro, e o povo, cuidado, sempre é o mais que sofre. O profeta, ele vislumbra lá no futuro aquilo que Deus deseja para seu povo. Isso que o profeta Isaías está transmitindo aqui, inclusive na última frase da nossa leitura: o amor zeloso do Senhor dos Exércitos, quer dizer,
o grande desejo de Deus, com o seu zelo todo, o que Ele quer? Há de realizar estas coisas. O desejo de Deus sempre é esse: meus filhos não podem brigar, meus filhos não podem matar um ao outro, meus filhos têm que aprender a viver em paz, mas não aprendem. Mas o profeta fala e coloca para o futuro: um dia isso vai acontecer. Ele esperava, porque na época dele, o rei brigava com armas que tinham naquele tempo, com cavalos, com botas embebidas de sangue, como diz a nossa leitura. Brigavam um com o outro, matavam um ao outro, e como se não tivesse acontecido nada. Morreu, acabou. Mas para Deus não acabou. E o profeta, ele anuncia: o povo que andava na escuridão, essa escuridão é as brigas, essa escuridão é a maldade, essa escuridão pensando que você, tendo mais coisas, vai ser melhor. Não, vai viver na escuridão. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Uma grande luz, essa luz vem de Deus, para iluminar a todos. E ele esperava que isso ia acontecer no filho do rei, que estava administrando com guerras, e esperava que o próximo rei vai realizar esse desejo de Deus, mas não fez. 800 anos antes de Cristo. Nem o filho fez, nem o outro rei fez, nem o outro rei fez. Teve que passar 800 anos para chegar ao dia que nós estamos comemorando hoje, quando nasceu de verdade o nosso verdadeiro rei, que nos mostrou tudo o que precisamos fazer para conseguir realizar o plano e o projeto e a vontade de Deus, para podermos todos, filhos do mesmo Pai, irmãos uns dos outros, aprender a conviver na fraternidade e na paz. Esse é o grande desejo de Deus. Esse é o grande desejo da mãe, do pai, de todos nós. Todos nós gritamos nesse tempo: nós queremos a paz, mas temos que lutar por ela. Temos que nos desarmar. Então o profeta continua: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, por causa da violência, da maldade, da inveja, de tudo, os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. E a igreja vai dizer: essa luz é Jesus. 800 anos depois. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Quando é que tem alegria e felicidade? Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita. Nos interiores todos sempre tem festas. Quando tem semeia, depois tem a colheita, depois tem comemorações. Por causa da colheita, onde fazem festas, e se alegram, porque a colheita foi fértil, produziu muito, grande alegria. Ou então, como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos que conseguiram vencer dos outros. Pois o jugo que oprimia o povo, a canga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tudo isso tu os abateste como na jornada de Madiã. A alegria vai acontecer quando acaba a escravidão. A canga aqui é aquela madeira que une os dois bois para poder trabalhar. É um peso que eles têm. Quando isso foi tirado, considerado que escraviza, e quando os fiscais com seus chicotes para fazer o povo trabalhar, isso precisa acabar. Aí que tem grande alegria. Alegria, portanto, tem quando a gente vence o mal. O Evangelho, o Papa escreveu uma encíclica sobre a alegria. Começa com ela: alegria, alegria. Alegria por chegar um filho, alegria por vencer, alegria por conseguir ficar curado, alegria quando recebe o telefone dizendo seu filho tem alta, alegria quando vence um câncer, uma doença.
como Jesus vai nos mostrar no seu evangelho todo. Grande alegria, a pessoa fica com grande alegria quando fica curada. O que você quer que eu te faça? Eu quero enxergar de novo. Grande alegria. Isso Jesus vai mostrar para nós. Botas de tropa, de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas. Isso é o desejo. Os instrumentos de guerra têm que ser queimados. Essa é a profecia que o profeta Isaías está vendo. Quando é que nós vamos chegar a não usar mais armas para matar os outros? Quando? E quando conseguimos destruir as armas que matam, é uma grande alegria. Nós vamos precisar fazer um trabalho muito grande aqui no Brasil para desarmar, porque foram muito armados. Todas as pessoas no Brasil inteiro, a intenção de vencer, a intenção é de matar o outro. E nós temos que participar dessa alegria quando conseguimos desarmar. Por quê? Porque nasceu para nós um menino. Foi-nos dado um filho. Olha a profecia 800 atrás. Ele está vendo um menino que vai nascer e que vai ser o rei, descendentes de Davi, e que esse rei vai mostrar para nós que nós precisamos aprender a viver como irmãos, precisamos nos desarmar. Então foi-nos dado um filho, ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado, olha os nomes dados para essa mesma pessoa, que tudo encaixa em Jesus Cristo. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável. É aquele que dá conselho, aquele que orienta, aquele que diz, como o pai e a mãe para os filhos: não é por aqui, filho, esse aqui é onde vai te levar, cuidado. É o conselho que nós precisamos dar constantemente para aqueles que nós percebemos que estão se enfiando em caminhos errados. Deus forte, Jesus, portanto, é esse Deus forte. Ele é Pai dos tempos futuros, é Ele que vai organizar os tempos futuros. Ele é o príncipe da paz. O que vai aplicar depois para Jesus é o príncipe da paz. Grande será o seu reino e a paz não há de ter fim. É os novos céus e novas terras que Jesus pregou, que Jesus nos mostrou, por tudo que Ele fez para organizar uma vida nova, uma sociedade nova, onde todos nos conhecemos como filhos de Deus, irmãos uns dos outros, para podermos viver em paz uns com os outros. Grande será o seu reino e a paz não há de ter fim. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade. Justiça e santidade, a partir de agora e para todo sempre. O amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar essas coisas. Esse sempre é o desejo de Deus. O desejo de Deus sempre vai ser esse. Se a gente errou, o desejo de Deus é como você vai melhorar, como você vai superar. É aquilo que Jesus Cristo assumiu na sua vida. Não sei se vocês lembram, no segundo domingo do Advento, o João Batista, maior dos profetas de Jesus, João Batista, que ele prega a justiça. A justiça do Antigo Testamento é assim: errou, castigo. Assim como João Batista disse, o machado já está posto na raiz da árvore, e a árvore que não produz fruto, corta, joga no fogo. Ele vai ter uma pá na mão e vai separar o trigo da palha. O trigo vai para o celeiro e a palha, ele vai ser queimado no fogo que não se apaga. Isso nós lemos no segundo domingo do Advento. Essa é a pregação de João Batista. A justiça que vem do Antigo Testamento é essa: quem errou tem que ser castigado. Jesus mostrou outra coisa totalmente diferente. Quem errou, como vamos ajudá-lo para melhorar? Essa atitude de Jesus, que apareceu no terceiro domingo do Advento, onde aparece João na prisão e ouve falar que Jesus, que era para fazer o julgamento na justiça de condenar os maus e jogá-los no fogo que não se apaga,
mas ele ouve falar que Jesus está curando os doentes, está abrindo os olhos dos cegos. Jesus, ele está incluindo e trazendo de volta os leprosos, curando-os, está perdoando os pecadores, está dando abraço para o filho que errou, foi longe, gastou todos os bens e quando voltou o pai perdoa e dá a acolhida. Essa é a justiça de Jesus no Novo Testamento. É essa novidade que Jesus vai trazer para todos nós. E aí nós temos a leitura do Santo Evangelho hoje, que nós já conhecemos muito, mas o destaque nessa leitura, ela está assim: aonde é que Deus marca a presença? Todos nós, seres humanos, pensamos que o rei, ou o filho do rei, ele nasce em palácios, que o Salvador vai vir dos grandes e poderosos. O Evangelho vai mostrar para nós que o Salvador, ele vem de uma maneira rasa mesmo, da simplicidade da vida, daqueles que são marginalizados, daqueles que são abandonados. É lá que ele nasce, na gruta de Belém. Até os magos, que nós fazemos a festa no dia 6 de janeiro, eles se enganaram e foram procurar o rei dos judeus, aonde? No palácio de Herodes. Não é lá. Deus muda as coisas. Para Deus, o que está embaixo vai subir, o que está lá em cima, na altura, orgulhoso, vai cair. Invertem-se as coisas. A vida, ela tem valor na sua simplicidade entre o povo. Quantas ações de solidariedade nós temos no meio do povo, entre gente pobre, entre uma família e outra família. A solidariedade que existe entre nós, enquanto entre os grandes e poderosos, eles querem tudo para si, e só para si. Não pensam nos pequenos e nos pobres. Jesus nasce exatamente entre os pobres e entre os pastores, que eram considerados pessoas pecadoras, que não prestavam porque invadiam com as suas ovelhas os terrenos que não eram deles, para se alimentar. A eles que o anjo vai aparecer e vai dizer para eles a mensagem básica fundamental: hoje na cidade não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. A alegria que ele quer não é só para um grupo, é para todo o povo. Por quê? Jesus nos mostrou que todo ser humano é filho do mesmo Criador, do mesmo Pai. E, portanto, todo ser humano no mundo todo, independente da raça, independente da cor, independente da orientação sexual, independente de tudo, na base nós somos seres humanos, assim como essa criança que nasceu, ser humano. É Deus que se humaniza, se torna um entre nós, para nos mostrar qual é o desejo de Deus para toda a humanidade, porque Ele veio para salvar a todos. Não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, de novo, a palavra alegria, que o será para todo o povo. Hoje é algo que acontece constantemente. A salvação não vai acontecer amanhã, é sempre hoje. Ajudar o outro não é amanhã, é hoje. Quem tem fome, tem pressa, é hoje. Em cada momento da nossa vida, hoje na cidade de Davi, nasceu para vós 3 coisas: um Salvador, que é o Cristo, o Senhor, o Salvador de todos, por isso que nós chamamos Jesus o nosso Salvador, que é o Cristo Senhor. Essa palavra Salvador era dada ao imperador romano, porque ele, como rei, que dominava tudo pelas guerras e pelas forças, se achava Deus. Agora, o Salvador não é lá, não é o rei lá em Roma. O Salvador agora é essa criança. Isso é muito significativo, até na vida de cada um de nós. Às vezes você tem pessoas perdidas, tudo, aí nasce uma criança, dá sentido à mãe.
dá sentido ao Pai, dedica toda a sua vida. Agora a vida da pessoa ganhou sentido por causa de uma criança pequena, a quem precisa realmente prestar socorro, educar, formar, dar sentido à vida da pessoa. Então hoje na cidade de Davi nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. E aí, o que é o sinal? Isso vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. O sinal é esse. Mas que sinal é esse? Quando a gente fala o sinal no Evangelho, a gente pensa que vai ter coisa extraordinária. Não. O sinal é a coisa mais comum que existe. Quem é pai, quem é mãe aqui, que tem filho, sabe o que significa? É a vida na sua normalidade. Esse é o sinal. O sinal é o comum entre todos. O sinal não é algo que só um pode fazer. Como o Fantástico normalmente tenta mostrar, algumas pessoas sempre são superiores aos outros. Isso não é sinal. O sinal é o que é comum entre todos. É o nascimento de criança, assim como nasceu a sua criança. Antigamente, todas as crianças, eu nasci em casa, não tinha hospitais para nascer as crianças todas. Hoje temos os hospitais, mas nasce igual a todos, na sua simplicidade. Este é o sinal, um ser humano que nasce de qualquer mulher do mundo, de qualquer casal no mundo. Este é o sinal. Vocês vão encontrar uma criança como a criança de vocês, pastores, porque essa palavra é dita aos pastores. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste e cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Veja bem quantas vezes aparece a palavra paz. A palavra paz é o centro do Evangelho. A palavra paz é o próprio Jesus, que quando entendemos Ele, seguimos Ele, nos traz a paz. Nos traz o perdão, nos traz a misericórdia, nos traz a reabilitação da pessoa de poder se refazer. E como mensagem concreta, a igreja escolheu a nossa segunda leitura, ligada a essa leitura do Evangelho, tirada da carta de Tito, onde vai dizer assim: a graça de Deus se manifestou. Essa graça de Deus é Jesus. Jesus, o Filho de Deus, se manifestou, trazendo salvação para todo ser humano, seja homem, seja mulher, seja de uma raça, de outra raça. Essa é a novidade grande de Jesus. Somos todos filhos do mesmo Pai, e Ele quer ajudar a todos e quer se apresentar para libertar e salvar a todos. Ela, a graça de Deus, ela nos ensina a abandonar a impiedade, a abandonar as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, com justiça e com piedade. Portanto, essa é a coisa concreta que cabe bastante a nós. Quando ele vai dizer Jesus, a graça de Deus, nos ensina a abandonar tudo que faz mal, a impiedade, aquilo que prejudica, aquilo que faz mal, aquilo que nos domina, os vícios. Nós precisamos superar tudo isso, e Jesus nos dá a sua força, nos orienta, nos ilumina para podermos abandonar a impiedade e abandonar as paixões mundanas, as atrações que nós temos, que nos desequilibram, que nos levam ao caminho errado, que nos enganam, que nos iludem. Abandonar as paixões mundanas, e também nos ensina a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Essa justiça, com certeza, não é a justiça de João Batista de querer condenar, mas é a justiça que Jesus nos mostrou, de querer ver como que eu posso lhe ser útil, no que eu posso te ajudar, como que vou fazer para você, ajudar você a se recuperar, nunca para condenar. Jesus não aparece nunca, até na cruz em Lucas: Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. Oferece sempre. De todo mundo que estava lá, percebeu o ladrão e disse: nós merecemos estar aqui. Mas ele fez o que de mal? E por isso pede a Jesus: lembre-se de mim quando tiveres no teu reino. E Jesus, sempre aberto a quem tem coração que quer melhorar, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Portanto, viver com equilíbrio, esse equilíbrio que é muito importante para a nossa vida. Essa noite, pode ter certeza que vai ter muitos problemas em várias famílias, quando alguém abusa, exagera na bebida, não consegue manter o equilíbrio e depois, fora de si, todos nós sabemos o que pode acontecer. Por isso, serve muito para essa noite de Natal, que queremos passar na confraternização, na comunhão, né, nos abraços, nos encontros dos familiares, dos parentes. É a noite mais buscada no mundo todo. É a noite de Natal que transmite exatamente o significado básico. Nesta noite nós temos que superar a maldade, o ódio, a vingança. Nesta noite nós temos que abraçar a paz, a fraternidade, a comunhão. Nós temos que nos recuperar e ajudar a recuperar os outros. Então, viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Acho que essa mensagem já é suficiente para nessa nossa reflexão, mas o que nós precisamos guardar muito do significado de Natal é uma coisa muito simples. Deus se humanizou. Deus se tornou humano, gente, para nos mostrar o valor de todas as pessoas, desde a criança antes que nascer, até quando crescer, se tornar criança, adolescente, jovem, idoso, até 90 anos, 100 anos, o valor ao ser humano. Que infelizmente na nossa sociedade, nesses anos que passamos, vem piorando, e basta a gente ver nas cidades todas, nas ruas, quem anda mais para o centro de Osasco, o centro da cidade, vê quantas e quantas famílias estão morando na rua, não tem condição de pagar o aluguel, não tem condição de viver em família com dignidade. A mensagem de Natal é clara: valorizar o ser humano, valorizar nossos irmãos, valorizar a mim mesmo como ser humano, zelar pela minha vida e zelar pela vida dos nossos irmãos. A grande mensagem da noite de Natal, o seu significado é esse: Deus valoriza cada um de nós e quer o bem a cada um de nós, a cada ser humano. O Papa, interessante, uma reflexão que ele fez numa das mensagens, eu termino com essa. O Papa, ele disse assim: quando você é uma pessoa, você não vai ver, ela é mulher, ele é homem, ela está vestida de saia vermelha, ela calça verde, ela é branca, ela é negra, ela é japonesa, ela é coreana, ele é homem, é mulher, é gay, é isso e aquilo. O Papa disse: não. Quando você vê uma pessoa, você diz: essa é meu irmão. Essa pessoa é gente, é humana. Características diferentes, cor diferente, atitudes diferentes, sentimentos diferentes, mas é um ser humano. E esse ser humano com quem vou conviver, respeitando a sua diferença ou diversidade. Esse é o desafio maior que nós estamos vivendo no mundo hoje, onde tem países, por exemplo, no nosso país aparece, mas muito escondido, mas é muito forte, preconceito que nós temos contra certas raças, de não aceitá-las. E esses preconceitos precisam ser superados. O Evangelho nos ajuda e nos dá força
para a gente poder enxergar sempre o ser humano. É uma criança, seja que for, é uma criança, é um jovem, é um adulto, que eu preciso me comunicar com ele ou com ela, e eu preciso ajudar e aceitar também ser ajudados para construirmos o novo mundo que Jesus nos trouxe, em paz uns com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio